Bom dia, bom dia, bom dia, vocês que nos acompanham aos sábados pela manhã e boa noite a vocês que nos assistem às terças-feiras. Sejam bem-vindos no Família em Cena. Gente, hoje a gente vai falar de união estável. Já falamos sobre esse tema aqui algumas vezes, mas eu vou trazer para vocês uma decisão de Leme, o interior lá de São Paulo, que diz o seguinte: é necessária a prova de esforço comum para a partilha de um patrimônio milionário. Assim entendeu a segunda vara civil de Leme, em São Paulo, em um caso de fim de união estável. No caso dos autos, o relacionamento durou de 97 a 2013 e foi reconhecido judicialmente como união estável. Após o término, após a mulher acionar a justiça, o homem, por sua vez, alegou que a autora era apenas sua namorada e que nunca moraram juntos na mesma cidade. Na ação, a mulher que recebe pensão alimentícia, após o fim da relação, alegou que dedicou-se aos cuidados do ex-companheiro e de sua família, o que configuraria esforço comum para a juíza responsável pelo caso. Contudo, o esforço não foi comprovado. Segundo a magistrada, esses cuidados, embora relevantes, não constituíram uma contribuição direta ou indireta para a formação do patrimônio, já que o homem possuía uma considerável fortuna antes da união, e que os valores provêm de herança e doação. A magistrada entendeu que o regime de bens aplicável era o da separação obrigatória, pois o homem não havia formalizado a partilha dos bens de um casamento anterior. Para Rolf Madaleno, diretor nacional do IBDFAM, a ajuda da aquisição dos bens é um fato natural, uma decorrência lógica da convivência em comum. Cada um ajuda com aquilo que tem para dar. E muitas vezes isso é cuidando da casa, dos filhos e da retaguarda doméstica, enquanto o outro está construindo o patrimônio, afirma Rolf Madaleno. Doutor Guilherme, seja bem-vindo ao Famílias em Cena e para discutir um caso aqui que a gente vai ter que falar de várias coisas ao mesmo tempo. Isso mesmo, Alessandra, de mais nada, uma alegria estar aqui retornando a esse programa que a gente orgulhosamente acompanha aqui o crescimento dele, se tornando cada vez mais relevante para a nossa sociedade, especialmente aqui para o nosso estado. Obrigada. Dr. Guilherme Martins possui mestrado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, professor universitário, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Civil, Famílias, métodos adequados de resolução de conflitos, processo civil e Direito da Criança e do Adolescente. E é vice-presidente aí do nosso IBDFAM Tocantins, com muita felicidade. Orgulhosamente ao seu lado. Guilherme, você viu essa decisão, né? Sim. E aí a gente vem aqui, a união estável, tem que saber o que é essa união estável, como ela é configurada, porque na decisão ali, ao mesmo tempo, o homem fala que só namorava com ela, que eles não moravam juntos. Para a união estável, tem que morar junto? Pois é, acho que é importante até para a gente ser didático, né? Vários pontos que a gente tem que abordar e começa por entender justamente o que é essa união estável, né, Alessandra? Tenho acompanhado aqui tantos outros convidados que passaram por aqui e que bem apresentaram esse tema. Mas não é demais a gente relembrar que a união estável ela é uma situação de fato. Né? Ela é uma situação que não precisa necessariamente de um documento para ser reconhecida. Os documentos, quando existem, são apenas para declarar algo que já existe, né? Algo que já existe. E aí, muitas vezes, quando essas discussões são levadas ao judiciário, quase sempre depois do fim desse relacionamento, gira em torno disso, né? Um querendo demonstrar a existência da união estável e o outro negando, quase sempre dizendo que é uma relação de namoro. Mas, ao final ali de tudo, o que se discute e tentam proteger são os patrimônios. É uma discussão de patrimônios. Reconhecer ou não a união estável é uma situação de discussão patrimonial, né? Então, dito isso, é importante a gente lembrar que, uma vez reconhecida essa união estável, como foi reconhecido nesse caso tão emblemático que você retratou, uma vez reconhecido, aí o que a gente vai se analisar é o regime de bens que vai ser aplicado. E, nesses casos, muito se assemelhou às regras do casamento. Então, a diferença é, se lá no início dessa união estável, nada foi documentado, porque como nós dissemos, não precisa de documento para existir, a regra é que eles estão no regime da comunhão parcial.
mas eles podem escolher um outro regime de bens. Nesse caso específico tem um outro ponto importante. Qual é esse ponto? Porque a lei diz o seguinte, Alessandra, as pessoas podem escolher o seu regime de bens, tanto no casamento como na união estável. Mas existe uma exceção que eles não escolhem o regime de bens, que é quando a lei impõe o regime da separação obrigatória, que foi o que aconteceu nesse caso, porque a lei diz assim, olha, se aquele que vai casar, ele tem alguma pendência de partilha de um casamento anterior, que foi o caso, né? Ele tinha lá um outro relacionamento, não fez a partilha e entrou no novo relacionamento. Nada impede ele estar numa união estável agora nesse novo relacionamento. Mas o fato de não ter resolvido essa partilha anterior, ele está no regime da separação obrigatória. E aí começa toda a nossa discussão, começa toda a nossa reflexão a partir desse caso. Gente, então assim, a pessoa separou, mas não divorciou, nem partilhou os bens. Aí constituiu uma nova, né, uma união estável. Então, muitas pessoas que estão vivendo dentro dessa união estável, o Guilherme está achando que está sobre o regime parcial de bens. Mas se ele não divorciou e nem partilhou os bens, esse regime vai ser obrigatório. É o regime da separação obrigatória. E isso muitas vezes pega as pessoas de surpresa, né? Porque qual é a lógica de impor a essas pessoas o regime? O regime da separação obrigatória é para evitar confusão patrimonial, né? Então veja só, Alessandra, eu nem sei o que foi partilhado do casamento anterior, nem sei efetivamente o que é meu, como que eu vou reunir com uma outra, discutir patrimônios nesse novo casamento se eu nem sei o que é meu, né? Então é nesse sentido para evitar essa confusão patrimonial. Mas as pessoas podem, depois que resolver essas pendências, igual nesse caso, depois que ele tivesse resolvido essa partilha desse casamento anterior, ele poderia ir lá e alterar esse regime de bens. É uma possibilidade. Mas o problema é justamente esse. As pessoas nem sabem que está no regime da separação obrigatória em situações como essa, ou quando sabem muitas vezes não se utiliza desse artifício de ir lá e ajustar isso, né? A falta da orientação de um advogado, né? A gente fala muito a respeito disso. As pessoas só lembram de procurar o advogado quando o problema já aconteceu, como nesse caso. Se essa pessoa tivesse consultado um advogado no início, a história poderia ter sido bem diferente. É verdade. Guilherme, aí fala do esforço comum. Na separação obrigatória de bens, a gente costuma receber, né, clientes no escritório que diz o seguinte: eu estou casada sob o regime de separação total de bens. Vamos colocar aí. Então, o que é dele, o que é meu é meu. Só que na maioria das vezes está mais o nome do homem. Aí vem essa palavrinha, esforço comum. Como é que está isso hoje na jurisprudência? Porque essa decisão também falou desse esforço comum. Verdade. É importante a gente falar com o seu público, né, que nos assiste, o que é isso, né? Vamos traduzir esse esforço comum. Esse esforço comum nada mais é dizer o seguinte: o que cada um dos cônjuges ou dos companheiros, aqueles que estão em união estável, contribuiu para adquirir este patrimônio. E aí, a gente pode imaginar essa contribuição só a contribuição financeira. Mas ainda bem que o legislador ele foi justo, né? E ele diz, olha, para a maioria dos regimes, como o regime da comunhão parcial, que a maioria dos brasileiros estão, eu não preciso provar durante o casamento o que eu investi financeiramente. Muitas vezes, porque se fosse assim, né, imagina, Alessandra, a mulher, né, que para o projeto de família ali está... se dedicou à criação dos filhos, aos cuidados da casa, a mulher do lar, não teria direito algum se fosse exigir dela esse esforço financeiro. Existe o contrário também, o homem do lar, que fosse exigir dele esse esforço financeiro. Então, nesses regimes, a lei fala, esse esforço comum é presumido, enquanto um contribui para cuidar da família, né, o outro, estando ali adquirindo patrimônio, é dos dois, o esforço é dos dois. Só que o problema é o seguinte, Aranda, em alguns casos específicos, a lei diz, esse esforço comum, ele não é presumido. Você tem que provar que ele existiu. Isso acontece, por exemplo, nesse caso que nós estamos discutindo. Lá no regime da separação obrigatória de bens, a lei até diz, né, a regra não se confunde o patrimônio, a não ser que esse patrimônio veio durante o casamento e foi adquirido com esforço comum. E aí a doutrina, os juízes começam a discutir. Tá, mas esse esforço comum é o quê? É só a contribuição financeira? Porque se for a contribuição financeira, nesses casos que tem que provar, teria um problema.
Aí outro diz, não, nós temos que fazer igual é feito lá no regime da comunhão parcial de bens, igual é feito nos demais casos em que o esforço comum é presumido. Eu posso entender esse esforço comum como essa contribuição do cuidado da família e tudo mais. Então, esse é o ponto que se discute nesses casos específicos, né? Os regimes que exigem a comprovação de esforço comum, se discute se é só contribuição material ou se é essa participação imaterial, né, dos cuidados familiares. Então, tem tribunal que entende que juízes, né, de primeira instância também, que entende que é pecúnia, dinheiro, sim, e os outros entendem que é um esforço, tipo o Rolf Madaleno falou ali, que é um esforço justamente, de cuidar, né, da casa, de estar ali. Que me parece que é o mais justo, né, nesses casos. Mas nem sempre as decisões judiciais elas são justas e a gente precisa mudar. A gente precisa questionar espaços como esse, quando as pessoas estão aqui nos ouvindo e começam a se indignar, mas como assim, né? Vou ter que provar financeiramente, estive lá cuidando da família, vou ter que provar financeiramente que eu contribuí aquele patrimônio. Isso parece injustiça. Em alguns casos, de fato, é. Então, nós precisamos discutir. Engraçado, Alessandra, que tudo isso é baseado numa súmula antiga do STF, 377. Essa turma é lá da década de 60 ainda, olha só. E que até hoje está influenciando as decisões nos tribunais. Então, a gente precisa evoluir. No caso dessa juíza, especificamente, ela diz, não, esse esforço comum tem que ser provado, né? Ela até diz, olha, poderia ser provado de outras formas que não só o esforço comum financeiro. Mas ela entendeu que no processo não foi provado. Mas será que, de fato, Alessandra, não deveria ser presumido igual nos demais regimes? Precisamos discutir a respeito disso. E aí, nesse regime de separação obrigatória, esse esforço comum sendo comprovado, seria 50%, Guilherme? Ou só um percentual ali de 20%, 30%? Como é que ficaria? Porque senão aí, se ficar numa separação total de bens, ele já presumido, viria com 50%. Aí já nem existiria mais o comunhão parcial de bens. Isso. Aí depende do que o juiz vai entender por esforço comum. Se ele falar esforço comum é o financeiro, aí a pessoa só pode exigir efetivamente aquilo que ela participou financeiramente. Vamos traduzir isso em exemplos. Você comprou uma casa que valia 100 mil reais, né? João investiu 80, Maria investiu 20 mil. Cada um vai exigir aquilo que investiu nesse imóvel, se considerarmos financeiro esse esforço comum. Agora, se considerarmos esse esforço comum como essa participação ativa dos cuidados da família e tudo mais, aí eu entendo que é de 50% e assim os tribunais têm entendido. Gente, é muita coisa, né? Muita coisa. Uma decisão. Mas a gente vai continuar daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo, não saiam daí que esse assunto está bem interessante, sobre união estável, algo que a gente nem sabia e o Dr. Guilherme vai falar para a gente no segundo bloco. Não saiam daí. Já estamos de volta aqui para falar da união estável, desse tema tão polêmico e que muitos provavelmente não sabiam, né, Guilherme? A gente está trazendo isso aqui, porque, igual eu te falei no primeiro bloco, muitos falam assim, não, doutor, eu vivo aqui no regime de união estável, regime parcial de bens, ele ainda é casado, mas nosso regime é esse. Sim. Muitos têm até dúvida se estão, de fato, numa união estável. E depois, se estiverem, tem dúvida qual o regime de bens a partir dessas informações que nós estamos trazendo, né? E só para deixar claro, né, Alessandra, acho que a pessoa que está em união estável assistindo esse programa agora e que ficou preocupado, a primeira pergunta que ele tem que fazer é o seguinte: estou casado, ou estou numa união estável com alguém que tinha um relacionamento anterior e que não foi resolvido a partilha de bens? Isso se aplica tanto se é alguém que foi divorciado no passado, ou que encerrou uma união estável no passado, como aquele que é viúvo. Que a lei fala isso também, o viúvo que ainda não resolveu o inventário do seu antigo relacionamento, ele também, se tiver numa união estável hoje, ele vai estar no regime da separação obrigatória. Ah, o viúvo entra também nisso aí, a viuvez? Sim. O artigo do Código Civil que trata desse assunto, ele traz várias hipóteses, né? Então, ele traz essa situação daquele divorciado que não fez a partilha de bens, do viúvo que não resolveu o inventário, traz até mesmo uma situação bem peculiar. Tem que lembrar que o nosso Código Civil ele traz ele traz uma regra que é antiga, né? Ele trazia a situação da pessoa que até 120 dias depois
do fim do relacionamento, se ela tiver um novo relacionamento, ela vai estar nesse regime. Era pensando naquela ideia, Alessandra, que a pessoa poderia estar grávida. Se tiver grávida, teria ali, né, um futuro herdeiro que teria que resolver aquela situação anterior. Então, tem essas situações que está lá na lei, né, não muito comum, porque hoje as pessoas conseguem provar que não estar grávida e já escolher o regime de bens. Porque a lei diz lá, se você provar que essas situações foram resolvidas, aí você pode escolher um regime de bens diferente. Mas, Guilherme, como é que faz para resolver essa situação de quem está vivendo aí nessa união estável e está achando que está aí sobre o regime, né, de comunhão parcial? Verdade. Primeiro, as pessoas precisam entender que antes de casar, elas têm muita autonomia para poder planejar o seu casamento. Não estou falando só planejar a cerimônia, a festa em si. É planejar as regras desse casamento, tanto em relação ao patrimônio, mesmo escolhendo o regime de bens, eu posso flexibilizar as regras no regime de bens, né? Por exemplo, Alessandra, se as pessoas estão casadas no regime da separação total de bens, elas escolheram esse regime, cada um tem o seu patrimônio individualizado, né? Mas elas podem indicar, olha, o imóvel em que vai ser a residência do casal, esse nós vamos dar um tratamento diferente. Esse será o patrimônio comum. Assim como o contrário, então no regime da comunhão universal, em que tudo é de todos, eles podem querer indicar ali, olha, tem uma casa, ou tem um carro, ou tem um bem, que esse aqui tem um valor afetivo sobre esse bem, não queria que fosse partilhado se eu separasse. Então tem todos esses planejamentos patrimoniais que você pode pensar, assim como questões extrapatrimoniais também, responsabilidades, né, com a casa, responsabilidade com os filhos, muitas coisas podem. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. A pergunta sua foi como resolver esse problema do caso que a gente trouxe lá no início do programa. Aquelas pessoas que estão nessa situação hoje e que continuam casados e que continuam nessa união estável, né? Eles também podem reorganizar essas situações, né? Primeiro, você vai pedir lá para o seu companheiro, né, resolver essas pendências que ele tem. Porque resolvendo essas pendências que ele tem do outro casamento, ele pode agora fazer um documento para alterar o regime de bens. E não mais ficar naquele regime de bens da separação obrigatória que a lei obrigou a eles a estarem. E agora eles podem alterar esse regime de bens. Então, é o chamado planejamento pós-matrimonial. As pessoas podem se reunir e reorganizarem. E esses assuntos, a gente sabe que muitas vezes são motivos dos conflitos entre os casais, né, Alessandra? São os conflitos. E quando você consegue resolver esses pontos, sobretudo pessoas que vêm de outros relacionamentos, né, que têm filhos de outros casamentos, eles conseguem fazer esse planejamento pós-matrimonial e resolver essas questões. Olha o quanto é importante, né? Antes não se falava desse planejamento, né? Verdade. Às vezes a gente fala só assim, planejamento sucessório, não. Tem que falar do planejamento antes de casar, como você falou. Não é pensar só na festa, né? Do dia que vai, como que vai ser, a decoração, não. Venha, procura especialista, né? Verdade. Para poder... E até um tema interessante para a gente aprofundar em outro momento. As pessoas precisam pensar nisso. Passar aquele momento do tabu, né? As pessoas têm muito tabu, acham que o companheiro ou o cônjuge ali, os noivos, têm medo de falar nesse assunto, mas a gente precisa mudar essa realidade. Muitos falam assim, poxa, doutora, mas assim, tá parecendo que a gente está contratualizando tudo, colocando tudo em contrato, onde fica o amor? Só que tem aquela questão, né? Meu bem, depois que separa... É aquela famosa frase. Meus bens, meus bens. Guilherme, no caso de patrimônio composto por investimentos, como ações em empresas, como que ocorre a divisão? Eles também entram na partilha? Sim. Vamos considerar a situação da maioria dos brasileiros. Regime da comunhão parcial de bens. Se esse casal ali, ao longo desse casamento, dessa união estável, fizeram esses investimentos, tudo que vem durante o casamento, ou da união estável, será dos dois no regime da comunhão parcial. O problema maior é se um deles tinha esse investimento anteriormente, né? Tinha um investimento anterior, porque a lei diz no regime da comunhão parcial, o que cada um tinha antes continua sendo daquele que tinha. Mas essa mesma lei diz o seguinte, Alessandra, esses bens, que a lei dá o nome lá de bens particulares, que vai continuar sendo só meu, porque eu tinha antes do casamento, minha esposa não terá direito. Mas os frutos decorrentes desses bens, ela terá direito. Traduzindo isso, Alessandra, eu tinha R$1.000 investido, né? As pessoas investem hoje com muita facilidade, né? Mercado de capitais, mercado de ações, R$1.000 investido. Sobre esse valor principal, a minha esposa não vai ter direito, porque eu já tinha antes. Mas os frutos, ou seja, os juros, os rendimentos, ela passa a ter direito.
né? Então isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas deixam passar batido na hora da partilha, na hora do divórcio. Tá certo que essa é uma prova difícil, mas não impossível. Você precisa de uma prova pericial para demonstrar tudo isso, né? E aí você consegue discutir todos esses pontos, sim. E essa prova pericial é requerida no juízo, né, numa ação? Isso, aí no processo judicial, você vai pedir que o juiz nomeie um perito contábil ali, né, ou alguém que entenda desse assunto, para fazer esse levantamento desses extratos, desses investimentos, separar o que é valor principal e o que é frutos ali, o que é rendimentos, o que é juros que vieram desses recursos. Tá. E Guilherme, quando é empresa que tem as cotas sociais, o que vale ali para dividir? É o valor do patrimônio que está da cota que está integralizado ali, do capital integralizado, que está, né, tem lá no... o sócio tem 100 mil, 50%, o outro tem 50 mil. O que vale? É a empresa no total ou são só as cotas? É o que aquelas cotas representam, né? Talvez lá no contrato social diz, olha, minha esposa, durante o casamento, lá tem 50% de uma cota de uma empresa que no contrato social vale 100 mil. Só que eu sei que aquela empresa, 50% daquela empresa, hoje esse valor, a avaliação da empresa é muito maior. Então, mais uma vez, é uma coisa que o advogado ele não consegue por si só mostrar dentro do processo. Ele precisa de uma prova pericial para dizer o que equivale àquelas cotas, compreendendo tudo que a empresa ali vale, né? Porque, Alessandra, essas cotas, se a minha pega nesse exemplo da minha esposa, né, pegando esse exemplo, se minha esposa tivesse essas cotas empresariais que foram adquiridas durante o casamento, eu não posso me tornar sócio daquela empresa e dizer que metade das cotas delas serão minhas, mas eu posso exigir que o valor que aquelas cotas corresponde, então vamos traduzir isso em reais, né? 50% das cotas da minha esposa equivale a 300 mil reais hoje. Eu tenho direito a exigir 150 mil dessa avaliação, porque envolve as questões de regra de direito empresarial. Eu não posso me tornar sócio, dizer, olha, essas cotas é de nós dois porque minha esposa adquiriu durante o casamento. Não posso fazer isso, mas eu posso pedir uma indenização nos valores equivalentes. Agora, se ela tinha essas cotas antes do casamento, continua sendo dela, não posso exigir esse valor, porque ela já tinha. Mas aí entra mais ou menos, mais uma vez, aquela discussão. Será que essa empresa cresceu, teve ganhos, foi valorizada? E aqui, Alessandra, é um ponto que quem está nos ouvindo, até mesmo os colegas advogados, vai dizer, mas espera aí, isso aí depende muito. Depende porque a jurisprudência, que é as decisões judiciais ali, elas divergem muito nesse assunto. Isso aqui é um vespeiro sobre esse assunto, mas é discutível, né, se teria como discutir o que aquela empresa valorizou durante aquele casamento. Gente, tem que alinhar isso aí nessas decisões, né? Porque de repente chega um cliente e fala assim, doutora, mas no meu caso a decisão foi essa, e do outro a decisão já foi favorável a ele, para mim não foi. Então a gente tem dificuldade de explicar isso mesmo, porque as pessoas comparam, né, as suas situações, e as decisões elas sempre analisam casos individualizados, mas ainda assim tem casos muito semelhantes com decisões diferentes, o que também é uma forma de injustiça, né? Decisões diferentes para casos semelhantes, e aí onde entram os tribunais que têm que tentar uniformizar. A gente fala uniformizar, decidir de maneira igual para todos os casos semelhantes. Só que a vida é muito complexa, né, Alessandra? São muitos problemas, são muitas situações, isso tudo demora, cada um desses pontos aí vão sendo levados aos tribunais, mas o movimento é muito lento, e aí essas injustiças acabam acontecendo. Guilherme, você é professor também, né? Sim. Seus alunos ou os jovens advogados que estão iniciando, até pra gente mesmo, pra gente aprender, que já está aí há um bom tempo, né? O que você indica, assim, para eles na hora da jurisprudência? Porque é tudo tão, assim, diverso, um tribunal fala uma coisa, outro fala outra, nós, Tocantins, também fala outra coisa. Você pede o quê? Para eles procurarem a jurisprudência atualizadas, mas de quais tribunais? Primeiro a gente tem que buscar a partir da ordem das hierarquias, né? Primeiro, o STF, que é a instância máxima, tratou sobre esse assunto? E se tratou ali, especialmente tem alguma súmula, porque para quem não é do direito, né, súmula é quando o STF decide algo de forma tão repetida que chega o ponto que eles falam assim, olha, esse ponto aqui, essa decisão aqui, agora, ela não é uma decisão comum, é uma decisão que todos os demais juízes do Brasil vai ter que seguir, né, chamada repercussão geral ali, e aquilo tem um peso muito maior. Então a gente começa buscando lá, tem alguma coisa lá, porque aquilo é equiparado a como se fosse uma lei de tamanha importância. Ok, não tem, a gente vai buscar ali no STJ, né, que é a instância máxima, a instância que discute as questões das leis federais e tudo mais, enfim.
Depois disso, Alessandra, eu tenho que olhar para dentro do meu próprio tribunal. TJ Tocantins, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, né? Mesmo que eu encontre alguma coisa lá nos tribunais superiores, eu tenho que ver para quem eu estou, quem eu estou querendo convencer. É um juiz, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Então vamos buscar a jurisprudência deste tribunal com quem ele deve estar bastante alinhado. Especialmente se é em fase de recurso, a gente tem até a possibilidade de saber quem vai analisar o meu recurso. E eu já vou buscar decisões focadas naquele desembargador, naquela pessoa que vai julgar o meu recurso, porque é muito difícil você mostra para ele, desembargador, você julgou desse caso por essa linha. Como é que você vai mudar seu entendimento? Tem mais dificuldade, mas se eu fazer esse exercício, né? Verdade. Guilherme, acredito que acabou? Tá? Já. E tinha tanta coisa ainda para perguntar. Eu quero te receber depois aqui no Famílias em Cena para a gente falar sobre os bens que são ocultos aí, principalmente pelos homens. E, infelizmente, a gente fala assim... A violência patrimonial, ela é machista na maioria dos casos. Então, mas isso vai ficar para um próximo programa. Agradeço demais você ter vindo aqui. É uma aula sempre que você nos dá, né? Eles aprendem muito, eu aprendo muito e muito obrigada. É uma alegria, sempre à disposição. Estarei aqui como telespectador aqui vibrando pelo crescimento cada vez mais desse programa. Parabéns. Obrigada. Para finalizar, quero agradecer aqui a Santa Moda, a loja que me veste todo o programa, e fica ali, a loja fica na pista do antigo aeroporto. Para vocês, deixo o meu abraço afetuoso. Não percam Famílias em Cena, acompanhem sempre a gente, mandem suas dúvidas pelo Instagram ou a rede social da Rede TV. E um bom final de semana a vocês, fiquem com Deus e até o próximo Famílias em Cena. Eu vivo no coração do Brasil, vivo no coração do agro. Eu vivo nesse lugar especial.